Olá, sou a professora Luiziana Gonçalves e hoje eu vou dar início ao conteúdo da dinâmica, que é a dinâmica climática. Vou falar sobre elementos e fatores climáticos. Circulação geral da atmosfera vai ser um assunto para a próxima aula. Então, a dinâmica climática, a primeiro momento, tá? Nós temos que saber o que é a atmosfera, tá? A atmosfera, ela é uma camada de gases e partículas em suspensão, que envolve alguns planetas, tá? É exemplo da Terra. Então, essa camada, ela vai proteger, tá? Vai nos proteger dos raios ultravioleta do Sol. Então, ela é uma camada protetora que envolve o planeta Terra e outros planetas. Então, ela vai manter uma temperatura adequada à vida e para proteger os organismos, tá? Da exposição à radiação ultravioleta do Sol e contém gases necessários à respiração celular e à fotossíntese. Então, essa atmosfera ela é uma capa protetora que vai nos proteger dos raios ultravioleta. Então, vai fazer com que esses raios não incidam, tá? Tanto sobre nós, os seres vivos. Ela é mais uma proteção que a Terra tem. As condições momentâneas da atmosfera, ou seja, a combinação de elementos, temperatura, umidade e pressão, que caracterizam o determinado momento e local, constitui o tempo meteorológico. Esse tempo meteorológico, tá? Ele vai ser, tá? Como está aquele lugar, como está o tempo, tá? Naquele momento em determinado ambiente. Então, observem vocês que é o momento, tá? É como está, por exemplo, o tempo naquele lugar. Ele está um tempo com bastante sol, ele está um tempo chuvoso, ele está com uma temperatura mais elevada, está fazendo muito calor. Então, esse vai ser o tempo meteorológico. Já o clima é a ocorrência contínua desse tempo, tá? Desse tempo durante pelo menos 30 anos. Então, a ocorrência desse tempo, das características desse tempo, em 30 anos, é que vai ser definido o clima daquela região, daquele lugar. Então, qual é a ciência que estuda, tá, a distribuição e a evolução desses fenômenos? Vai ser a climatologia. Elementos e fatores climáticos. Os elementos do clima e os fatores climáticos ou fatores geográficos do clima condicionam os diferentes tipos de tempo e de clima no mundo. Então, os elementos e os fatores, eles vão ser determinantes, tá? Do clima nas regiões do planeta. Como vai ser esse clima no mundo, tá? No Brasil. Então, eles que vão caracterizar como vai ser esse clima. Se vai ser um clima frio, se vai ser um clima quente, se vai ser um clima de temperatura mais elevada ou menos elevada. Então, nós vamos ter os elementos do clima. Os mais relevantes são a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. A temperatura do ar, ela é medida sensível em graus Celsius, tá? Já a umidade do ar representa a quantidade de vapor de água na atmosfera, que dá origem à condensação e à precipitação. Já a pressão atmosférica é a força exercida pela atmosfera sobre a superfície terrestre e varia conforme a temperatura do ar. Então, as mais relevantes, temperatura do ar, umidade do ar e pressão atmosférica. Já os fatores climáticos, tá? Nós vamos ter. O que são os fatores climáticos? São as características geográficas naturais que diferenciam as paisagens na Terra e são capazes de influenciar os elementos do clima. E em conjunto com os fatores climáticos. Que fatores climáticos são esses? Como a latitude,
tá? Ela vai influenciar como os raios ultravioleta incidem sobre a Terra, sobre as zonas, tá? Que constituem a Terra. Então, ela vai determinar, de acordo com o movimento de rotação, a Terra ela vai ficar inclinada, então os raios solares tendem a incidir mais nas regiões, tá? Nas zonas intertropicais, tá? Então, nas regiões mais próximas à linha do Equador. Já a altitude, tá? Ela vai, tá? Vai determinar, tá? A temperatura. Por exemplo, uma altitude mais elevada, tá? Um relevo mais elevado, ele vai ter uma temperatura menor. Já uma altitude menos elevada, um relevo mais plano, ele vai ter uma temperatura maior. Então, regiões com relevo mais elevado, vai haver uma diminuição da temperatura. Regiões com relevo menos elevados, vai haver um aumento da temperatura. A continentalidade, tá? É aquela relação, tá? Continentalidade e maritimidade. Então, uma vai ser oposto do outro. A continentalidade, tá? São aquelas regiões, tá? Continentais, que são mais afastadas do litoral. Então, logo essas regiões, elas não vão sofrer influência do mar e do oceano, tá? Então, ela não vai ter muita umidade. Logo, vai haver uma variação da temperatura. Já a maritimidade, ela vai sofrer os lugares, tá? Que são mais próximos do mar e do oceano, vai sofrer influência, tá? E vai ter uma maior umidade. E logo não vai haver uma variação na temperatura daquele lugar. Também temos as correntes oceânicas, que são as mesmas correntes marítimas, as massas de ar e as frentes. As frentes, elas podem ser frentes quentes e frentes frias. As quentes elas vão se deslocar da linha do Equador em direção aos polos, ao Polo Norte e ao Polo Sul. Já as frentes frias, elas vão ser ao contrário, dos polos em direção à linha do Equador. Trouxe aqui um exemplo, tá, do que eu havia falado antes, que é a variação, tá, da inclinação dos raios solares nas zonas climáticas. Então, é a latitude. Tá? Observem que o globo terrestre, a Terra, quando faz esse movimento de rotação, tá, que é o movimento em seu próprio eixo, tá, os raios solares eles vão incidir perpendicularmente, tá, sobre as áreas, sobre essas zonas. Então, aqui, as áreas mais próximas à linha do Equador, elas vão ter maior incidência dos raios solares. Logo, essa zona intertropical, as zonas intertropical, vai ter, tá, os lugares vão ter uma temperatura mais elevada. Já quanto mais afastado para os polos, a temperatura tende a diminuir, tanto para o Polo Norte, tanto para o Polo Sul. Está aqui os exemplos, tá? Está aqui numerado, tá bom? E nós temos as zonas. Nós vamos ter a zona fria do norte, identificado aqui, ó, no Polo Norte. Nós vamos ter a zona temperada do norte, exemplificado aqui nessa região. São as regiões de clima temperado. Zona intertropical, que é essa região aqui, tá? O qual nós fazemos parte. Já vai ter uma temperatura mais elevada. Zona temperada do sul, também um clima temperado. E zona fria do Polo Sul. É o clima polar, tanto aqui no Polo Sul, quanto aqui no Polo Norte.
Então, o clima de um lugar depende da latitude, pois ela define a maneira como os raios solares atingem a superfície da Terra. Então, ela que vai, tá? Ela que vai definir como esses raios vão incidir sobre as zonas, tá? Sobre as regiões do planeta. Então, está aqui exemplificando. A altitude, tá? Vai tratar, tá? Da altura do relevo. Então, quanto maior for a altura desse relevo, vai haver uma diminuição da temperatura. Quanto menor for a altura desse relevo, tá? Vai haver uma maior temperatura. A altitude é elevada, menor temperatura. Altitude menos elevada, maior temperatura. Então, regiões mais altas costumam apresentar temperaturas mais baixas. Então, vai haver uma elevação vertical entre um ponto da Terra e o nível médio do mar. Lembrando que a altitude leva em consideração o nível do mar, a altitude de um lugar, de um relevo, propriamente dito. As diferenças de altitude acarretam mudanças na temperatura e na pressão atmosférica. À medida que a altitude aumenta, a pressão fica menor, pois diminui a força da coluna de ar acima da superfície. Então, por isso que quando algumas pessoas vão escalar as montanhas, elas precisam, tá, de oxigênio. Elas levam lá o cilindro com oxigênio, porque justamente essa pressão, tá, vai dificultar a respiração em altitudes mais elevadas. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Já a maritimidade, continentalidade, tá? Como eu havia falado, a maritimidade caracteriza as regiões próximas de grandes massas líquidas, mares e oceanos. Então, lugares próximos ao mar e ao oceano vai haver uma elevada umidade e vai ter uma pequena variação da temperatura. Então, vai ser úmido, tá? Com uma variação, uma pequena variação da temperatura. Já o continente ocorre o oposto. Quanto mais distante do litoral, menor será a umidade, maior a variação da temperatura. Lugares afastados, tá, dos oceanos e mares, ela não vai sofrer essa influência, tá? Ela não vai ser um lugar úmido, tá? E também vai haver uma variação da temperatura. Então, é vice-versa, maritimidade, próximo dos mares e oceanos, então já esses lugares vai haver uma maior umidade e vai ter uma menor variação da temperatura. Já as correntes oceânicas, que é as correntes marítimas, designam imensas porções de água que se deslocam nos mares e oceanos do planeta Terra, as quais influenciam no clima das regiões em que atuam, uma vez que transportam umidade e calor. Então, essas correntes marítimas, elas vão se dividir em quentes e frias, tá? Então, as quentes da linha do Equador em direção aos polos, exemplo, correntes do Brasil, Golfo, Guianas, centro e sul equatorial. Já as frias, ocorre o oposto dos polos, tá? Em direção à linha do Equador. Então, nós vamos ter exemplo da corrente de Humboldt, Labrador, Canárias, Groenlândia, Malvinas, dentre outras. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? As linhas pontilhadas vermelhas vão ser as correntes quentes, já as de azul vão ser as correntes frias. E aqui nós vamos ter a corrente neutra, que ela não interfere. Então, a circulação geral da atmosfera vai ser um assunto para a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.